deixa-me entrar, chamar-te de pai, seguir o teu afeto em mim. Tu me chamaste só pra ti, pelo teu Espírito. Tu me chamaste só pra ti, Senhor. Adonai, Deus conosco. Adonai, Deus conosco. Deus conosco. Levanta a tua voz e diz: Adonai, Deus conosco. Voz de igreja declare: Deus conosco. Repita, igreja. Adonai. Abra os vossos corações. Deus conosco. Gritem para Ele nesta manhã. Repita com todas as suas forças. Deus conosco. Ele sempre esteve aqui, Ele está aqui, Ele sempre estará aqui. Diga a Ele mais uma vez que Ele é conosco, porque Ele é conosco. Agradeço pelo tempo, pela família, pela igreja, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Surrender all to you.
Open up the gates, sing wide your entrance, Lord. Let the King of glory come in. King of glory, King of glory, oh my God, oh powerful one. King of glory, oh my God, oh powerful one. Open up the gates, sing wide your gracious Lord. Let the King of glory come in. Open up the gates, sing wide your gracious Lord. Let the King of glory come in. King of glory, oh my God, oh powerful one. King of glory, oh my God, oh powerful one. King of glory, oh my God, oh powerful one. King of glory, oh my God, oh
If you can pray in the Spirit, just begin to pray in the Spirit. Começa a orar a Espírito, começa a orar a Espírito. Father, we worship you. You're worthy of worship. Come, let's just worship Him. Let's Vamos just worship adorar a Him. Deus, vamos adorar a Deus. In the name of Jesus. Lord, your word, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just worship the Lord in the beauty of His holiness. Adora o Senhor na beleza da sua santidade. Isaiah says on the day that King Uzziah died, I saw the Lord Isaías diz que no dia que o rei Oséias morreu, eu vi o seated Senhor on a high throne, sentado num trono acima, and the train of His robe filled the temple. e o trem do seu exército enche o templo. So come and worship Him, just pour out to Him. Vamos adorar, vamos derramar-nos perante a Ele. Come and just yada to the Lord His word. Vamos fazer yada para o Senhor. Lord, we worship you, word, we worship you. Tu és bom, eu estou querendo misericórdia, oração, Pai. Tu és Deus, tu és Senhor. Senhor, exaltado. Bye.
more minutes. Vamos adorá-lo por mais 2 minutos. Oh, how I love to be in your presence, oh God. Como eu adoro estar na tua presença, ó Deus. Better is a day in your courts Melhor é o dia nos seus than átrios 1,000 days do que elsewhere. 1000 anos I por was fora. glad when they said to me, Alegrei-me quando disseram: come, let us go to the house vamos of the à Lord. casa do Senhor. You shall enter his gates Entrarás nos seus átrios com ação de and his graças, courts with nos praise. seus átrios com louvor. Test and see that the Lord is good. Teste e veja que o Senhor é In his bom. presence is fullness of Na joy, sua presença existe a amplitude de glória. and his joy is our strength. A sua alegria é a nossa força. Vamos continuar a adorar a Ele. We are here for the audience of one. Estamos aqui para a audiência de He is our God. Ele é o nosso Deus, He is our Maker. Ele é o nosso Criador, He is our Father. Ele é o nosso Pai, He is the lover of our soul. Ele é o amado da nossa alma. We worship. Adoramos. Come, let's worship. Vamos adorá-lo. Just yada to Him. Vamos fazer yada para Ele.
mais um minuto de adoração. The Bible says, as they pressed into him, A Bíblia diz que quando eles o pressionavam, one woman pressed in uma mulher o pressionou and touched the hem of his garment. e conseguiu tocar a So boa much so pessoa that da sua power veste, drew out of him. de tal forma que o poder foi extraído dele. Though she had been sick for 12 years, Mesmo ela estando doente por 12 anos, struggling with the issue of the blood, tendo dificuldades com o fluxo de she had sangue, spent all her riches ela despendeu todas as suas going up riquezas, and down to doctors, indo para and no vários one was able médicos to heal her. e ninguém foi capaz de curá-la, But she pressed in mas ela conseguiu and touched the hem of his encostar garment, e tocar a borda da sua veste drew out of him. e imediatamente o poder saiu dele That moment she e was healed. naquele momento ela foi curada. And he said, who touched me? E ele perguntou: quem me tocou? I want you to touch it by faith now. Então eu quero que possas tocá-lo pela fé agora. Come on. Então, por que estamos a fazer isso? Porque não podemos perder a oportunidade. So touch it now. Então, toque agora ele. Receive now. Receba agora, We're waiting, receba we're agora. waiting. Nós estamos a habitar Because I essa said that there's espera. someone who must have a touch, who must Porque alguém precisa ter have a esse special toque. touch from God now. Precisa ter You esse can't toque move on. especial de Deus para Even if podermos it's just avançar. one woman, Nem que one seja uma woman mulher, nem que seja uma with an issue of mulher blood in a com crowd, fluxo de sangue touched the hem na of his multidão que garment. There's tocou something a happened in borda life das suas when vestes. Quando ela tocou, a sua vida foi transformada. Until you have touched. Não podemos avançar sem poderes tocar no Senhor. Come, let's just begin to pray this. Vamos continuar a orar no Espírito.
Out here, God say, I'm finished. Eu ouço Deus a dizer que já terminei. It is done. Está feito, está consumado. Let it be unto you according to your faith. Que seja a ti conforme a sua fé. Now, in the name of Jesus. E agora, em nome de Jesus. Jesus' name. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Em nome de Jesus. So receive it now. Receba agora. Amen and amen. Amém. Father, we thank you this morning Pai, muito obrigado por esta manhã. because you are here Porque o Senhor está aqui. and you are now. O Senhor está no agora. And now you work in our lives. E agora o Senhor está a operar em nossas vidas. Your finished work. A sua obra concluída. So thank you, Father. Senhor, obrigado. It is done. Está consumado, está It feito. is finished. Está consumado. You have finished your work. O Senhor terminou a sua obra. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Let's give Amen. God a hand to us. Vamos cantar. So my worship team, God bless you. Obrigado pelo louvor, Deus abençoe. Amen and amen. Amém. You can go ahead and take our seats. Vamos tomar nossos assentos. In fact, let me start with Matthew chapter 9, verse 35. Deixa eu começar com o livro de Mateus, capítulo 9. Hopefully, I can get to where I want us to go. Because we have begun to talk about discipleship, Nós começamos a falar sobre o discipulado. and you know, Jesus Christ calling his disciples Então, Jesus Cristo chamando os seus discípulos, as he has called you. assim como Ele te chamou. He said, "Follow me, Ele disse, siga-me, and I will make you e eu te farei a fisher of men." pescador de homens. But then in Matthew 28, Mas o livro de Mateus, capítulo 28, then says, "Go ye therefore diz, portanto, vá and make disciples." e faça discípulos de todas as nações. So that means we are made to make. Então, significa que nós somos feitos para fazer. So the person next to you, you are made to Então, make. diga a pessoa próxima, se tu foste feito para fazer, You are made to make. tu foste criado para fazer, You are a disciple making machine. tu és uma máquina de fazer discípulos. You are made to make. Então, tu foste feito para gerar outros discípulos. And so we see in the book of Matthew chapter 9, Então, nós vemos o livro de Mateus, capítulo 9. Jesus went throughout all the towns and villages, and he was teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and he was healing every disease and every sickness. E Jesus ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando a todas as enfermidades e doenças. And then the Bible says in 36, verse 36, that when he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Então diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. So I don't understand it because he was a shepherd Então, no entendimento é que ele era um pastor and he was already doing the work of setting these people free. e ele estava a fazer a obra de libertar essas pessoas. He was already preaching the good news of the kingdom. E ele estava a pregar He as was boas already novas do healing reino. every disease and sickness. Ele estava a curar toda a doença, a But enfermidade. he sees a crowd and he had compassion on them. Ele viu a multidão And e he teve says, compaixão well, dela. they are like a sheep without a shepherd. Dizem, são como ovelhas sem pastor. So I don't understand why couldn't he minister to them? Então, no ponto de perceber como é que ele não pôde ministrar para eles. Well, here's the reason. Verse 37 says, he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Mas no versículo 37 ele diz, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. So he's basically saying that he cannot do it all by himself. Basicamente o que ele está a dizer é que não poderia fazer tudo I know sozinho. after his resurrection he could be in many places at once. Eu sei que depois da ressurreição ele poderia estar em diferentes lugares, But em he said, no, I simultâneo, cannot do it all by myself. mas ele disse que eu não posso fazer por mim mesmo, sozinho. Because his mission, Porque a sua missão, he said, was not for those who are healthy, but he came for the sick. então, a missão dele não era para os saudáveis, mas ele veio para os His mission doentes. was to bring salvation Então a sua missão era para trazer a to those who salvação don't know him. para aqueles que não o conheciam. But also not only for the time that he was there, but for the generations that were to come. Não somente para o tempo em que ele estava lá, mas para as gerações vindouras. So even in that generation, he says, well,
just by myself, I cannot do it. Então, mesmo naquela geração, eu disse por mim mesmo, eu não consigo fazer. I need to replicate myself. Eu preciso me multiplicar, I multiplicar. need to produce others who can do the same work that I'm doing, Eu preciso produzir outros que vão executar so a that I mesma obra can que eu achieve faço, my mission. para que eu possa alcançar a I minha can reach the missão, world with my para que salvation. eu possa I alcançar can o mundo bring com a minha healing and salvação, deliverance to them. trazer cura e libertação. I can touch these who are helpless, Então, harassed. para tocar aqueles que estão sem ajuda, estão I can be a maltratados, shepherd to them. para que eu possa ser um pastor para eles. And I need to do it not only now, but to do it in the generations to come, even when I have ascended to my Father. That- I need to keep on doing it. Eu devo continuar a fazer, não somente agora, mesmo nas gerações vindouras, curando os doentes, Bringing salvation. trazendo salvação, curando. So he says the harvest is plentiful, Então ele diz que a colheita é but I just grande, don't have enough people. mas eu não tenho trabalhadores. The workers are few. Os trabalhadores são poucos. So he then says, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Então diz assim no versículo 38, despeçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. So he needed workers. Ele precisava de trabalhadores, He needed ele disciples precisava de discípulos, who can do what he was doing, que poderão fazer aquilo que ele está a fazer, who can make disciples as he was making que disciples. poderão fazer discípulos, assim como ele está a fazer discípulos. So go to verse 1 of chapter 10. No versículo 1, capítulo 10, So Jesus calls his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. So he just takes what he was doing and he imparts it into others so they can do the same. então ele tomou aquilo que eu tinha e deu aos outros para que pudessem fazer o que ele fazia. Como vem aqui no versículo 1 de Mateus capítulo 10, essa é a palavra. Chamando seus 2 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. So he imparts the authority to them. Então ele transferiu a autoridade para Which is eles. Matthew 28. Está no livro de Mateus capítulo Verse 12. 17, I think it Versículo says, he says 17 that diz, all authority in heaven and earth has been given to me. isto a autoridade dos céus e da terra foi me So it's because of concedida. that authority that É has por been given. causa da autoridade que foi dada. He then says, therefore, Ele go and diz, make portanto, disciples. vá e So faça I'm giving you the discípulos. authority. Então, eu concedo a All of vocês the a authority has been autoridade. given to me. Toda a autoridade foi I'm me giving it to concedida you. e agora eu Therefore, transfiro go para and make vocês. disciples. Portanto, vá e façam discípulos. So we see him giving them the authority. Então, nós vemos ele aqui a dar Into a his autoridade disciples. aos seus discípulos. And he says, go and do E what I'm eles doing. façam o que eu fiz ou estou a fazer. So go to verse 6. Então, para o versículo 6, Even verse 7. no versículo 7. So he says to his disciples, remember we're talking about what he was doing. Então, agora nós estamos a falar do He was que ele preaching fez. the gospel of the kingdom. Ele estava a pregar a He was evangelho. healing the sick, he was Ele estava a raising the dead. curar, ele estava curando os And then he realizes, doentes, I ressuscitando os need mortos. more people to do E ele this. depois ele notou que precisava de mais pessoas para I fazer need to isso. make Eu disciples. preciso fazer Who are de like me, discípulos who que can sejam do what como I'm eu, doing, que possam who have fazer o my que eu character. faço e que tenham o meu caráter. Okay. So he's now saying to them, as you go, proclaim this message. The kingdom of God has come near. Then Okay. verse 8, he says, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. O versículo 7 diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, também de graça, e deem também de graça. So a disciple Então, o discípulo is someone who has been endued with the authority of God. então, foi aquele que, o discípulo é aquele que foi concedido a graça e a autoridade de Deus To live the character of Christ para poder viver no caráter de Cristo and to do His work. e fazer a sua obra. That's why it says, those who believe in me Por isso é que diz que aqueles que acreditam em mim shall do these works I'm doing. farão essas obras que eu faço, porque são meus But they shall do discípulos, greater things. mas também farão coisas And maiores. I think he's simply saying, I've got 3 years. Então, simplesmente ele está dizendo que eu tenho 3 anos, But my disciples will have more time mas to os do more discípulos work. terão mais Eu tempo do para fazer greater mais obras e melhores obras. It says, if you believe in me, Então diz: se tu acreditares out of em your mim, belly will flow do rivers. seu ventre fluirão And you do rios the things that I've done. You e do greater farão things. as coisas que eu fiz e coisas maiores.
So he's replicating himself. E ele That's a disciple. está a A replicar, disciple is a multiplicar. replicate of Jesus. Então, o discípulo é uma réplica ou uma They multiplicação are, de they are Jesus. of the same kind, of the São same type. da They are- mesma Jesus is the natureza. firstborn among Jesus many. é o primogênito de muitos. But when we get born again, we are a child of God. Quando He nascemos is the nós, firstborn. nós somos And filhos de we Deus. are his brothers. Ele é primogênito, nós somos seus irmãos. We are imparted with this authority. Nós recebemos essa autoridade para fazer a sua obra. So you might be the only Jesus Então, tu pode ser o único Jesus that people will see. que as pessoas conseguem For them ver, to come and give their life to Jesus. para que elas possam vir, dar as suas So, vidas a now, are Jesus. you a disciple with replicating? Então, será que és um discípulo digno de ser aplicado, To say, no, multiplicado? this is the example. Let's do the Dizer format. que este Let's é o create a exemplo, Let's então vamos not criar duplicate this one. formato, vamos tentar duplicar este tipo de discípulo. So this is the challenge that we have. Então, esse é o desafio que nós temos. But I want to encourage you Mas quero encorajar-vos. because it is with the authority that has been given É por uma autoridade que nos foi that He has made concedida, us disciples. que Ele fez os discípulos. In fact, He has made us disciple makers. Ele fez com que nós fôssemos multiplicadores de discípulos. So listen to what He says, the language here. Então, veja o que ele diz aqui nesta In linguagem, verse 8, no versículo 8. He says, heal the sick. Ele diz, curem os enfermos. Okay, who heals? Quem é que cura? He didn't say, I'll heal the sick. Ele não disse que eu irei curar o doente através de ti. He says, you heal them. Ele disse, tu cure, Heal the sick. cure o doente, o enfermo. He says, raise the dead. Depois diz, ressuscite os mortos. He says, cleanse the leper. Diz que purifiquem os leprosos. He says, drive out demons. Ele diz, expulsem os demônios. Who's doing all this? Quem é que está fazendo tudo isto? It's you. És tu. Because Jesus lives in you. Porque His Jesus city is vive greater. em ti. E aquele que está em ti é maior. It's you. He has anointed you to do as He has done. Então tu é que foste ungido para fazer aquilo que ele fez. You are a disciple. Tu és um discípulo. And so He says, heal the sick. Portanto, ele diz que cure o doente. You raise the dead. Tu ressuscita o Raise them. morto. You raise Ressuscita the o dead. morto. Tu é que deves ressuscitar o morto. Cleanse the leper. Purifique o leproso. You drive out Tu demons. expulse os And I think demônios. driving out demons is a good example because Então, expulsar demônios é um bom those exemplo. who have ministered Para aqueles que já and ministraram brought deliverance to those e who are trouxeram right? libertação para aqueles que estão You possuídos never por pray demônios. like, oh Jesus, Então, tu nunca oras e dizes, cast oh out the Jesus, demon, please do it. expulsa o demônio, por You never favor. say that. Será que algum momento disse So you isso? say to the demon, get out of him. Ou tu é que dizes ao demônio, saia. Jesus Christ, get out of him. Em nome de Jesus, que ele So you saia. cast out the demon. Então, tu é que expulsas o So it demônio. is the same language exactly Então, they're é a using. mesma linguagem que ele está They say, usando. you heal the Quer dizer, sick. tu cure o doente. You raise the Tu dead. ressuscita o You cleanse the leper. morto. Tu livra You cast out the demon. purifica o leproso, expulsa o Because demônio. He says you have received authority. Diz que tu recebeste Freely you have autoridade. received. De Freely you have graça tu received. recebeste, de graça recebeste Freely autoridade. De tal forma que com a mesma graça tu deves dar. So sometimes we don't make disciples because we're thinking Jesus, you still make the disciple. Então, nós às vezes não fazemos discípulos, nós achamos que Jesus é que vai fazer os discípulos. But even He Mesmo ele, looked at it and said, this is too much. ele olhou para e disse que isto é He demais. said, Muito. this, I see them oppressed. Então, eu vivo, I see vejo them eles harassed. serem I see oprimidos, them desprezados, sem poder, But abandonados. they're sheep without a shepherd. Mas são ovelhas sem He says, pastor. guys, Ele let's disse, pray. vamos orar, Let's vamos ask orar. God, Vamos the pedir Lord a of the Deus, harvest. o Senhor da colheita. For laborers, Vamos orar por trabalhadores, for disciple por making disciples. discípulos, discípulos que fazem outros discípulos. And when He says, pray that the Lord of the harvest sends out laborers, Então, quando eles oram para que o Senhor da colheita envie trabalhadores, it has the sense of an arrow that is shot from a bow. então tem a ver com uma flecha que é atirada. It's empowered. Então, ela é It's empoderada, accurate. ela é It's aimed precisa, at the target. ela é direcionada para It o hits it alvo. with the force of the one who's released it. Então, alcança o alvo com a força daquele que está So enviado. when God has empowered you, Então, quando Deus te empodera, He has released you Ele já te liberou with His authority, com a with His sua power, própria autoridade e poder to do exactly what He has called you para to fazer do. exatamente aquilo que Ele te enviou para fazer. It also means to force out. Também implica fazer, forçar. So someone who's sitting
in a comfortable air-conditioned church. Então, alguém está sentado numa cadeira confortável com ar-condicionado. Oh, well, the church was nice. Oh, a igreja foi Say, no, no, boa. no, force them out. Não, diz, não, força eles para sair. Out, out, get out. Sai, go, sai, get sai, out. vá, Go vá, and make vá, disciples. vá e faça discípulos. Go, 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 Então, go. vá, faça discípulos. And make disciples. E faça discípulos. Amen. Amém. So it says, pray the Lord of the harvest, Então diz que ore para o Senhor da colheita, that He may force out, para que possa forçar, He may drive them out Ele possa expulsá-los to go and do my work. para ir fazer a minha obra. Amen. Amém. So when you got born again, Então, quando tu nasces de novo, which is Matthew 4, verse 19, então no livro de Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus said to them, follow me, and I will make you fishers of men. e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. So I will make you a disciple maker. Eu o farei fazedor de discípulos. Okay. Romans 8, verse 28 Romanos capítulo 8, versículo 28 to 30. a 30. And we know that God causes all things to work together for the good of those who love God, to those who are called according to His purposes. So just read up to there. Diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. So you see, when Jesus was talking, what came first was the problem statement. Então, quando Jesus estava a falar, primeiro veio a declaração ou a frase da declaração do problema. And then He designed the solution. Depois ele desenhou a solução. So the problem statement was, He saw them harassed and helpless, Então, as sheep without a A shepherd. frase, That's the problem statement. a frase que demonstrava o problema era que eu vi eles ser pastores, The amparados. problem statement is that there are many people who don't know Jesus. Então, o problema, a And frase they are do problema suffering, they are é harassed, they're tem muitas helpless. pessoas que não They conhecem don't know where to Jesus, go, estão a they don't know what to sofrer, do. não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. And not all of them can be identifiable by how they look. Então, muitos deles não podem ser identificados pela forma como eles são. Some of them drive amazing cars, some of them live in amazing houses, Então, alguns some of them are conduzem amazing, carros they have amazing maravilhosos, jobs. vivem em casas maravilhosas, têm Some of trabalhos them are powerful maravilhosos. and they have authority in the society. Alguns têm poder e autoridade na sociedade. But if you were to understand what they're going through, Mas se fores a perceber o que estão a passar, you see that they would even tell you, if it was possible, I would throw away everything if my soul could be saved. então poderias entender que alguns até poderiam dizer que se for possível eu posso largar tudo, mas para que a minha alma So fosse there's a salva. great crisis. Então existe uma A grande crise. disenfranchised people, a harassed people, Então a helpless povo que people. se encontra sem ajuda, So this is the problem desamparada. statement. Então esta foi a citação do problema que That the Jesus world fez. is full of people who don't know God. Que o mundo está cheio de pessoas que não conhecem a Deus. The problem statement is that there's someone who's given their life to Jesus, Então a frase que declara o problema é que existe but alguém que precisa de there's no one to Jesus. teach them. Mas não There's existe no one to ninguém show para them ensinar, what to do. não existe ninguém para There's no demonstrar o one que to inspire, fazer, there's no one to help não them. existe ninguém para There's no one to stand with instruir, them. para There's no one to pray ajudá-lo, with para them. poder permanecer Until they com come to eles, maturity. até que essas pessoas cheguem à maturidade. That's the problem statement. Esta é que é a citação do So problema. Jesus starts from the problem statement. Então Jesus começa pela citação do problema. And then he says, pray the Lord of the E ele harvest, depois diz que ore para o Senhor da colheita, that he may send out para que workers. ele possa enviar trabalhadores. So him calling disciples, Então, ele chamando os discípulos, him calling you and I, ele chamando eu e tu, was to resolve his problem. ele chamou-nos para Statement. resolver essa citação do problema. Amen. Amém? You are not the end product, you are the means to the end product. Tu não és o produto final, tu és o meio para chegar ao produto final. If he has finished with you, Então, se ele já terminou consigo, then let the world end. então aí o mundo termina, pode acabar. But vamos listen, there's sair. still something more to do. Mas significa que existe algo para fazer. So you are a producer. Então, tu és um produtor, You are not the end product. tu não és o produto final. Because there's still more work to be done. Porque ainda existe muito mais para se fazer. So it says, to those whom I called according to my purpose. Diz que aqueles que eu chamei de acordo com o meu propósito. So you were born again according to his purpose, for his purpose, Então, to do his work. nasceste de novo para o seu You are propósito, called to a para purpose. fazer a sua vontade. Tu foste chamado para um propósito. You are called to make disciples. Tu foste chamado para fazer discípulos. For those he foreknew,
He also predestined to become conformed to the image of his son, so to become like Jesus, so that he would be the firstborn among many brethren. And those whom he predestined, he also called. And those he called, he justified. And those he justified, he also glorified. No versículo 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Amen. Amém? And so that's why you see in the book of Matthew chapter 10. Por isso é que nós vemos no livro de Mateus capítulo 10, In fact, it's better in the book of Luke chapter 6, verse 12, Lucas capítulo 6, versículo 12, or verse 18. ou versículo It says 13. that when that day came, he called his disciples to himself and chose 12 of them, whom he also named as apostles. Então, no versículo 13 diz assim: ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. So he called his disciples to himself, Então, ele chamou os discípulos para ele mesmo. and then he sent them out. Depois ele enviou eles. He called them Chamou-os to send them out. para enviá-los. Follow me, Sigam, and I will make you e eu os farei fishers of men. pescadores de So your homens. calling was on purpose. Então, o For a chamado purpose. foi com propósito para o propósito. Amen. Amém? Say the person next to you, I'm here on purpose. Então, diga aqui ao seu próximo: eu estou aqui por um propósito. For a purpose. Para um propósito. Made to make. Feito para fazer. So I want to look at a few examples or a few of these people that he called. Então, vamos ver alguns exemplos, algumas pessoas que ele chamou, e vamos ver até onde podemos ir. Yeah, then I'll talk a little bit about Peter and Judas. Depois ele falar um pouco sobre Pedro e Judas. Peter and Judas. Pedro e Judas. Okay. Have you ever had those people put together? Então, será que já viram esses Peter dois e juntos? Judas. Pedro e Judas. Okay, so we'll just end with that one. E vamos concluir com isso. So, the people that Jesus called Então, o povo, as pessoas que Jesus chamou, were in accordance to this scripture foram de acordo com essa escritura. that says that the kingdom of God Diz que o reino de Deus is like a net. é como uma rede. Okay, I'm just looking for it here. Oh, wait, there it is. Matthew 4, verse 19 to 22. Mateus capítulo 4, versículo Sorry, 16. that's where we were. But I think I lost that one. But the kingdom of God, the Bible says the kingdom of God is like a net Diz que o reino de Deus é como uma rede. that caught all kinds of Que fish. ela apanhou todo tipo de peixe. All kinds of fish. Todo tipo de peixe. You know, and I often give this example of when we were young and we used to play soccer. Então, frequentemente o pastor dá esse exemplo quando era mais novo. In the street, in the road. Na estrada, na The rua. first thing is you gather. Então, o primeiro passo é The juntar. next thing is you make the ball. Então, o segundo ponto era fazer a bola. So actually you need to make the ball from Eles paper. faziam a You make bola it. com papel. And when the ball is now done, Então, depois de concluir de fazer the a next bola, thing is let's choose captains. então depois vamos escolher os capitães. So you choose two captains because it's two teams. Então, vão ter Then dois the next thing capitães. is that the captains must choose their teams. Depois, cada responsável deve escolher as suas equipes. So you start by picking in fact you flip a coin to say who starts picking. Então, depois giram a moeda para So if escolher quem vai it's começar nas heads, coisas. I'm the one who started picking Então, the team. se calhar não é dele, ele é o primeiro a escolher a equipe. Why you're doing that is because you know who's the best person Então, tu here. começas a fazer isso porque já sabes Let's quem é o go, melhor you know the jogador. best one. Já conheces o So melhor if you flip the coin jogador. and you win, you know I'll get the best one Então, first. se eu giro a moeda e eu ganho, eu vou ser o primeiro a And then escolher the os other one melhores gets the jogadores. second best. Depois, The o third best, the outro, fourth o best, the segundo, fifth best. melhor, terceiro, melhor, quarto, It's two melhor. teams, so by the time you get to 22, Então, são duas equipes. Já, quando nós chegamos ao that guy ao knows what to choose. segundo, He's like, okay, no, Então- you can join the other one. então, Because the other one aquele que left quer now. escolher, ele já pode juntar-se a essa equipe porque ninguém quer escolher. So when I look at Jesus' team, Então, quando eu vejo a equipe de Jesus, with the mission that he actually had com a missão que ele tinha, to reach the whole world with de his message, alcançar todo mundo com a sua To heal the mensagem, sick, to raise de the curar dead, doentes, ressuscitar os to mortos, do and perform his mission, e fazer a sua missão. this is definitely not the team that I would have Então, chosen. essa não é a equipe que eu escolheria. I mean, it's just like a man who threw a net. Então, é como se fosse um homem que apenas lançou a And rede. you can't see the fish, can Tu you? não consegues ver a Because rede. if you could choose, no, this one. Porque then se no, no, pudesse, that one, poderes no. escolher e dizer, não, This esse one, peixe no, that não, one, no. este peixe No, não but the pode, kingdom este of peixe God pode.
Mas o It's like a reino de man Deus just cast the é net, como he can't see um the homem fish. que lança a rede He e just ele não brings consegue out ver o whatever peixe. he catches. E ele depois puxa aquilo que ele consegue And pegar. whatever he catches will have to do. Sabe? Whatever he catches will have to do. Então, tudo aquilo que ele for apanhar vai servir. That's how the kingdom of God is like. É desta forma que o reino de Deus That's how é. come you and I are in the kingdom. É por isso que eu e tu estamos no reino. Because if you was willing to choose, Porque se fosse mesmo para escolher, perhaps it wouldn't be you and me. talvez não seria eu ou tu. But this is the kingdom of Mas God. este é o reino de Deus. And whatever he catches, Então, qualquer for aquilo que ele conseguiu he pegar, says, follow me, ele diz, and siga-me. I will make you. E ele diz que eu te farei. I will make you Eu a fish te of farei men. I will make you a pescador de disciple of homens. men. Eu te farei um fazedor de discípulos. So he who calls you Então, aquele que te chama, justifies you. ele que If he justificou, who justifies you, aquele que te justifica, empowers you, anoints you, também empodera-te, Enables you, unge e ele and capacita-te. sends you to do what E he called you to do. envia-te para fazer aquilo que ele te chamou para fazer. So say the best next to you. Então, diga à pessoa próxima de si. See me like this. Então, tu, Seeing me like this. então, olhando para mim desta forma, como eu sou, I am his choice. eu sou a escolha dele. That sounded better than Sean in my head. Amen. Hallelujah. So, the first person on my list is Peter. A primeira pessoa da minha lista é o Pedro. So Peter was unlearned, Pedro era uma pessoa não estudada, so much so that when they were turning the world upside down, de tal forma quando eles with the estavam, gospel quando preaching, estavam a pregar o standing Evangelho, before kings, e permanecendo perante os answering to reis, why they were preaching the gospel. e respondendo por que eles estavam a pregar o Evangelho, Afterwards, depois disto, they analyzed it. eles They analisaram. realized that these were unlearned men. Então, eles notaram que esses não eram homens estudados. So Peter was one of those. Então, Pedro era um deles. He was compulsive. Ele era He compulsivo. was swift. Ele He era... acted before he thought. Então, ele era precipitado. Ele agia antes de pensar. And then on the opposite, E no oposto, do lado oposto, sitting next to him, sentado ao lado dele, was Thomas, estava o Tomé. who would not act, Então, que não who conseguia wants to see agir. first before he does Ele anything. daqueles que querem Who ver says, antes de even fazer after qualquer Jesus has coisa. died, Então, mesmo and depois de rose Jesus from the ter dead, morrido e nas ressuscitados dos he mortos, says, no, I want to see ele disse: first. eu quero Is it ver really you? primeiro, eu quero ver se realmente And é. Jesus knew it. Então, Jesus sabia disto. So Jesus himself said, Então, by the way, Jesus Thomas, disse: Tomé, come here. venha, Put your finger in my up. coloque In o my teu hand. dedo na tua See na where minha the mão. nails Então, pierce. veja Put your onde hand on my o side. prego atravessou. See where the spear pierced. Veja onde It is really onde a ferida está. Eu sou Jesus. Because Jesus Porque Jesus discipled each one discipulou according to where they were, de to acordo bring com onde them eles to where he estavam, wanted them to be. para poder os levar Together. onde ele queria que eles estivessem. If you see the conversations that he had with Peter, Então, se formos ver as conversas que ele teve com there Pedro, were different kinds of conversations. eram diferentes tipos de conversas. They were like, hey, you don't cut that Ele ear dizia: off. não corta essa And he orelha. takes the ear and he puts it back and says, Levou a orelha Peter. e voltou a colar de novo. Disse: Pedro. And when Peter wants to know, Lord, you will not go and die. Então, depois, quando Pedro disse ao Senhor: tu He não vais says, no, morrer. Peter, get thee behind me, Satan. Pedro, sai para trás de Satanás. Because he knew that he was that rough kind of Porque guy. ele sabia que ele era uma pessoa precipitada, Who also era uma had to be agressiva, rough with him. que também tinha que ser agressivo com To ele, get something through. para poder fazer com que ele percebesse. But for entendesse. Thomas, Mas com Tomé, without Thomas asking, sem ele he says, perceber. no, before I forget something. Então, By the way, antes de esquecer, Thomas, Tomé, venha. so it doesn't matter where he has picked you from. Então não importa o estado em que It ele se doesn't apanhou. matter what you think about yourself. Então não importa o que tu pensas de ti mesmo. What matters is he has picked you. Então, o que importa é que ele te escolheu. And he thinks, and what he thinks about you. E o que ele pensa acerca de ti. I will make you. Eu te farei. I will make you Eu te farei. Eu te farei. a fisher of men. Um pescador de homens. So there's Peter Então está ali o sitting Pedro next to sentado com Thomas. Tomé. And then there is Zebedee, the Zebedee brothers, they call Os them irmãos Zebedee brothers, Zebedeus, which is James and John. que é Tiago e João, They were fishermen also, eram pescadores. but their nickname was the Sons of Thunder, Então, mas o seu, podemos dizer, o seu nome ou o which means seu, that they were hot-tempered characters. que eram os homens da trovoada, que eram caras. So it means that they were not easy to live with
and they were not Eles easy to tinham work with. pavio curto, eles eram difíceis de viver, eram insuportáveis. Just a small thing. Então, qualquer coisa. Lord, do you want us to call lightning on them? Então, Senhor, tu queres que nós chamemos a trovoada, lancemos uma trovoada para eles, um raio para eles. Characters who are not easy to work with. Então, caráteres que não são fáceis de lidar. Look to the person next to you. Olhe para a pessoa próxima de si. Don't say anything. Não diga nada. Maybe there are those kinds of characters. Então, talvez eu vou falar assim. Not easy to work with, Não são fáceis de but they conviver, are here. mas estão aqui. He's making them Ele está fazendo, into a fisher of men. está tornando-os pescadores He's de making homens. them into a disciple Ele men. está transformando eles em No fazedores matter who they are, no discípulos. matter where they are from, Não importa onde estão, no matter how onde eles difficult estão. it is to work with them, Não importa o quanto difícil seja trabalhar com eles. the sons of thunder. Os filhos do relâmpago. And then Philip Depois Filipe was a very curious kind of guy, era um indivíduo Curious. curioso. Ele era curioso. always asking questions. Sempre a fazer perguntas. Lord, Senhor, show us the Father. então mostra-nos o Pai. Lord, how did you know? Então, Pai, Senhor, como tu He's sabes? always asking all these Ele questions, está sempre a fazer essas almost questões. like he's not getting it. Então, como se ele não estivesse a perceber. We're saying, no, do you remember we talked about it last week? Não te recordas, nós falamos na semana passada acerca disto? Were you not there? Were Não you not estavas listening? lá, não estavas ouvindo, não estavas presente quando No, falei. sure, the Father. Did I not tell you already that if you've seen me, you've seen the Father? Então, não sabes quando tu me vês, tu vês o Pai. It was Matthew Depois tinha Mateus, and Simon, the Simão, o Zelote. And these two, Então, e esses dois, sitting next to each other, sentados junto um were ao on outro. opposite political sides. Então, estavam em lados políticos diferentes. Because Matthew worked for the government. Porque Mateus trabalhava para o governo. And Simon the Zealot Então, e Simão, o Zelote, is called a Zealot because he was zealous então, to Zelote porque overcome, to era overthrow the government. zeloso, porque ele tinha o empenho de dedicação para destronar o governo. So the one works for the government. Então, um trabalha The para o one governo, works for an organization that's trying to overthrow the e government. outro trabalha para uma organização que quer remover o And they're sitting next governo. to each other. E eles estão sentados juntos. If anything, Então, se alguma Simon coisa, could have put a knife in Matthew's. Simão poderia ter Matthew's heart. esfaqueado, If colocado a esfaca no coração de Mateus se alguma coisa acontecesse. But there they are. Mas eis, os dois I will não. make you Eu os farei a fisher of men. pescador de homens. Hey, Simon. Ei, Hey, Simão, Matthew. ei, Mateus, We are here estamos aqui as makers of como disciples. fazedores de discípulos. And then we've got Bartholomew Depois temos o Bartolomeu and Judas, son of James. Not Yeah. Judas Iscariot, but Judas, son of James. e Tiago, filho de Judas, filho de Tiago, And we hear nothing about them. e não ouvimos nada acerca deles. The Bible is very quiet. They just mention their names. Então, a Bíblia está muito está em silêncio acerca deles. Means Apenas nothing, mencionam os nomes. nothing outstanding. Então, significa nada de Ordinary kind of guys. algo, nada de fora do normal acontecia If com you're eles. walking, you pass Eram them. normais. Tipo, você passasse por And eles. if someone asks you, Tudo do podia you see jogar. that man you passed? Então, se alguém perguntar, será que viste o homem que passasse? Que homem, não vi ninguém. Look at the person next to you. In case you forget, when we ask who are you sitting next to, Então, olha uma pessoa para nos Yeah, that kind of caso, guy, não that kind esqueça. of woman. Antes esqueças de Who you pessoa can't que even está remember. formada. Então, o tipo de That pessoa ordinary kind que of tu person, não that consegues ordinary kind of recordar, character. essa pessoa normal que tu não consegues recordar, que é uma pessoa I will completamente make visível. Ela diz que eu I te will farei, make eu te farei a discipler of men. um discípulo de Make homens. you a disciple maker. Eu te farei um fazedor de discípulos. Yeah. Now let's go to Judas Iscariot. Vamos a Judas Iscariotes. What I want you to know before we go there Então, antes o que eu quero que vocês saibam, is that the people that Jesus chose, porque as pessoas que Jesus He escolheu, chose them for a reason. Ele escolheu por uma razão. He chose them so that any one of us can find their place in the kingdom. Então, Ele escolheu para que cada um de nós He chose pudesse them to show encontrar that o it's nosso lugar com every Ele. kind of fish that He brings in. Então, Ele escolheu para que It vocês makes us todo makers of disciples. de peixe que Ele escolheu, He Ele has se called tornou us for a purpose. fazedor dos discípulos. He Ele who has chamou called de is propósito. justified. Aquilo que Ele chamou, Whom He Ele has justificou. justified is anointed. E aquele Whom He que has Ele anointed is chamou foi appointed. ungido. Whom He has E aquele appointed que foi is sent ungido out. foi nomeado. E aquele que foi nomeado, Ele enviou. Anyone. Todo, qualquer um. Because these people, Porque essas pessoas, none of them nenhuma delas could have been
said to be powerful, brilliant. Então, nenhuma dessas pessoas poderia ser considerada poderosa ou None of them brilhante. could have said to be the right kind of character Então, to be a disciple of Jesus. nenhum deles poderíamos chamar de podemos dizer ter a qualificação para ser discípulo de What's so Jesus. interesting is that among his disciples, Então, o que é this first interessante, disciple, this first one, então, o que he aconteceu, was not even a priest. então, dentre esses discípulos que ele escolheu, não existia nenhum sacerdote. Are you seeing that? Conseguem A ver isso? priest said, oh, I know the law. Então, I know o sacerdote, like o sacerdote conhece todos os livros da What lei. qualifies you to be a disciple? Então, o que Yes. qualifica qual é a qualificação para ser discípulos? I read Sim, Moses eu leio twice, Moisés, eu leio o twice livro de every Moisés, year. 3 I fast. vezes ao ano, I eu serve in the jejuo, temple. eu sirvo no templo. He chose people that, Ele escolheu Seem to be pessoas que aparentemente não eram qualificadas, according to human standards, de acordo com os padrões humanos. but what he saw in them Mas o que ele viu neles was the capacity to learn. foi a capacidade de aprender. Because a disciple is someone who is learning to be like Jesus, to Então, do the works of o Jesus. discípulo é alguém que está disposto a aprender para ser como Jesus e fazer as obras de Jesus. He saw in them the potential to be a disciple maker. Então, ele viu neles o potencial de ser fazedor de discípulos. He saw in you the potential to be a disciple Ele maker. viu em ti a possibilidade, a capacidade de se tornar fazedor de discípulos. So you think you're just saved because you felt emotion, Então, and you tu achas felt, emoção, you know por what, acaso, I want sentiste a to be that. emoção, No. Unless the Father draws you, Então, a não ser que o Pai chame, you cannot come tu to não Jesus. podes, não podes It's ir a the Father who Jesus. drew you to Então, Himself. é o Pai que te chama para ti, para And Ele He already mesmo. had a mission E ele and já a tinha purpose uma missão, There was already a problem propósito. statement. Já existia aqui um problema for which you are the solution. no qual tu és a solução. Here's what one guy said. Eis aquilo que o indivíduo disse. Oh, in fact, before I go there, you know what one thing that he says to Peter. Então, uma coisa que ele disse a Pedro, You know, the guys, he asked the guys, who do people say I am? então perguntou They say quem everything, right? eu sou, e ele disse várias coisas. And then the next thing is that E a he then próxima coisa asks, depois perguntou, and then he asks, who do you say I am? então, quem tu Right? dizes que eu sou? And then Peter says, no, Depois you are the Pedro Christ, diz que tu és the Son of Cristo, the living tu és God. o Filho de Deus Which is vivo. a disciple knows Jesus. Então, discípulo conhece a A Jesus. disciple has a revelation of who Jesus is. O discípulo tem a revelação de quem Jesus é para eles e qual é a missão deles para todos. Right? So then, hear what Jesus says. Então, ouça o que Jesus disse. If I was speaking short, I was saying, I see Jesus' foot, which means, but Jesus. Então, Why don't Jesus do something like that to someone? Mas por que Why Jesus was olhava- Jesus doing that to someone? então, por que Jesus está a fazer isso com alguém? Because here's what Jesus says. Por que Jesus? He says, you are Simon, Então, diz, tu és Simão. and you shall be called Peter. Então, serás chamado Pedro. And on this revelation we have had, Então, nessa revelação que tu I tiveste, shall build my church, edificarei a minha and the gates igreja. of hell shall not prevail E os against it. portões do inferno não prevalecerão contra ela. I'll say there's too much pressure. Então, eu diria que isto é muita pressão. Are you getting what I'm saying? Vocês se percebem? He comes to you. Ele vem até Say, join my team. diz, junta-se a minha equipe. And I don't know. Long ago, number 9 was É muito the tempo. position. I don't know these days. O número Number 9 is the 9. guy. Então, o número 9 era o Ronaldo. jogador principal, era o Ronaldo. And then he puts you in his team and says, yeah. Então, So guys, chama na tua equipe, tipo, vai this vai- guy is playing number 9. He's my Ronaldo. vai ser o ponto He's de the passa, guy vai who ser o scored all the goals. número 9, vai marcar todos os golos. I get what I'm saying. Vocês se Too percebem? much pressure. É muita pressão. Says, you should know nobody calls. Diz, não mais será chamado You should be Simão, called Peter. será chamado Pedro. And remember, he denies Jesus 3 times Então, after this. recorda-se que ele negou Jesus 3 vezes depois dessa So what was he sessão. talking about? Então, do que ele estava a falar? Because he could see the capacity to learn. Então, porque conseguia ver a capacidade da He was not aprender. saying that he's perfect, Então, ele não estava a dizer que ele era perfeito. but he was saying that I see in you Então, mas ele diz someone who que can eu make a disciple. vejo em ti alguém que pode fazer discípulos. Because God defines us not according to how we see ourselves, Então, porque Deus define-nos não de acordo com a forma como Or nós how olhamos para nós others see mesmos, ourselves. ou como os outros olham para nós but according mesmos, to how He sees us, mas de acordo com a forma como Ele nos based vê, on what He will do in de us, acordo com aquilo que Ele vai fazer em and the nós, mission and the purpose that He e a has for missão us. e o propósito que Ele tem para nós. I get that. Vocês percebem? Say to the person next to you, Diga a pessoa próxima a você, Simon, Simão called Peter. será chamado Pedro. No, say it nicely, huh? Então, diga bem, Simon, Simão, but you shall be called Peter, agora será chamado Pedro, because I will make you. porque eu te farei. Amen. Amém.
Okay, I'll read the statement and I'll talk about. I know my time is almost here. I'll spend a little bit more time, but I'm about to close. I'll talk about Peter and Judas. Então vou falar sobre Pedro e Judas. But here's a statement that this guy said. Então, eis aqui uma declaração que eu fiz. Okay. He said that it was at the end of his life, right? This guy was saying this statement. It was like when he finished his ministry. Então, quando esse indivíduo, quando terminou o seu ministério, And then he said, ele disse, if I had known, se eu soubesse, instead of giving my life to the many, então, em vez de dar a minha vida para a multidão, I would have given my life to the few. eu poderia ter dado a minha vida para um grupo, And then given the few e depois aqueles poucos, o grupo, to the many. pudesse dar para a multidão. If I had known, Se eu soubesse, I would not have given my life to the many, não daria a minha vida para a multidão, but I would have given my life to the few. mas daria a minha vida para um pequeno And then grupo, given those few e depois dar a esse pequeno grupo to the many, para a multidão. which is what Jesus did. Foi o que He Jesus spent 3 fez. years on the few, Ele despendeu 3 anos and nesse then pequeno gives the grupo. few to the many. Depois deu esse pequeno grupo à This is multidão. discipleship. Isso aqui é o discipulado. If you can focus on the few people Então, se for focar no pequeno grupo de and give pessoas those few people to the many e people, dar esse pequeno grupo de pessoas à then multidão, truly you will have impact. então verdadeiramente terás um impacto. So, Luke chapter 22, Lucas capítulo 22, verse 28 to 32. So, discipleship has to do with being sifted. então, Sifted. Let's read the scripture first. He says, "You are those who have stood by me in my trials, and I confer on you a kingdom, just as the Father conferred on me." Right? One on me. "So that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers." amém? Lucas capítulo 22, começando no versículo 28, diz assim a palavra: Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E quando vocês se converterem, fortaleçam os seus irmãos. Amen. Amém? So all of us are called. Então, todos nós somos chamados. The Bible says, "Many are called, but few are chosen." Então, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são What am I escolhidos. saying? Então, eu estou a dizer. So all of us are called, Então, nós todos somos como chamados. but discipleship, Mas discipulado, the process of being discipled, então, o processo de ser discipulado, is actually a process of being sifted, então, é um processo de ser peneirado, which is like separating chaff and wheat. onde estás a separar o trigo. And that process do- can happen in your life. Sorry? That process can happen in your life. Então, esse processo pode ocorrer na Where sua God vida, is separating in your life. onde Deus está separando And a He's sua saying what vida. is chaff. Então, ele está a dizer o que é o trigo. So that your priorities for the kingdom become very clear. Para que as suas prioridades do reino sejam muito bem claras. That is a disciple. Esse A disciple é is o someone whose discípulo. priority for the kingdom is Então, very clear. o discípulo é aquele que a prioridade do reino está muito bem clara. Who's very clear about their Ele está priorities. muito bem claro da sua prioridade para o reino de Deus. But for that to happen, Mas para que isso ocorra, sifting will always então, a happen peneiração sempre vai ocorrer. when God is making you into a disciple. Deus está a te tornar um discípulo. He's separating Ele está a te separar. the sheaves from the wheat. Então, está a separar. He's making you into a disciple. Então, ele está a te tornar um discípulo. Okay. So, what Jesus was saying to Peter, Então, o que Jesus estava a dizer a Pedro: he's saying, I'm making you into a disciple. eu te faço um discípulo. Eu estou tornando um I'm making discípulo. you from being a Simon to a Peter. Então, estou a fazer com que tu tornes I want you to Simão para ser Pedro. participate in the building of the church. Então, eu quero que participes no processo In de this edificação da church, igreja. the gates of hell cannot prevail E against essa it. igreja, I want os you. portões do inferno não to be a maker prevalecerão. of disciples. Eu quero que sejas um fazedor de discípulos. But this process requires Mas esse processo that requer some sifting happens in your life. que ocorra uma peneiração na sua vida. So,
In the process of being made a disciple, Então, no processo de tornar-se discípulo, I want you to know that you will be sifted. então eu quero que saibas que serás peneirado. Okay, let's look at John chapter 6, Vamos ao livro de João. verse 66 to 70. Okay. So from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. That's John 6, verse 66 to 70. João capítulo 6, versículo 66. Yeah. Diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Okay. So there's a sifting that will always happen. Então, existe uma peneiração que sempre vai ocorrer. And some of the disciples, E alguns dos discípulos, thank you. Amen. Hallelujah. Amen. There we go. So so every disciple, or the discipleship process, has to do with you being sifted. então, o processo de discipulado tem a ver com tu seres peneirado. And sometimes some disciples will actually go back. Então, por vezes, alguns discípulos poderão retroceder Okay. And walk no more with Jesus e deixar de andar com Jesus because of the process of sifting. por causa do processo da But the peneiração. process of sifting is actually the part of the process of making you into a O disciple. processo de peneiração tem a ver com o processo de tornar-te um discípulo. Amen. Amém? Amen. Amém? You know, you know how it is when there's a disclaimer in a contract and there's some hidden penalties. Well, I'm bringing the penalties first. Então, por vezes, no contrato existem certas cláusulas de penalizações que estão bem escondidas, mas agora o que está a fazer é estou a colocar bem evidenciadas He wants to make you a disciple. essas cláusulas de penalização. Sim, eu quero fazer um discípulo, But discipleship making process, mas o processo de fazer for you to be a disciple, you must be sifted. esse processo de tu tornar-te um discípulo, tu deves ser And because of the peneirado. sifting, some of them have gone back. Então, por causa do processo de peneiração, alguns retrocederam. And then verse 67, then said Jesus unto the 12, will you also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Jesus answered, have not I chosen you 12? And yet one of you is a devil. Então, começando do versículo 67, essa palavra, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que escolhi os 12, todavia um de vocês é um diabo. So in the sifting, Então, nesse processo de peneiração, make a deliberate choice então, faça uma escolha deliberada. to say, I will follow Dizer Jesus. que eu irei seguir a Jesus. Because Jesus says, unless you take your cross Então Jesus diz que a não ser que tomes a tua cruz daily and follow me, diariamente, you discípulo, cannot be my tu disciple. não podes ser o meu discípulo. So discipleship will have a turning point, Então, a o pivoting point, discipulado vai ter um momento de mudança. where you have to say, no matter what happens to me, no matter what I go Quando through, dizes, I will follow Jesus. Onde diz, não importa o que aconteça comigo, não importa o que eu esteja a passar, eu irei seguir a Jesus. A challenging moment Então, é um momento de desafio that will weigh que vai pesar and push your heart. e vai puxar teu coração. And at that point, you must make a choice. E nesse momento deves fazer uma escolha. Unless you take up your cross and follow me, Então, a não ser que tomes a sua cruz e sigas, you cannot be my tu disciple. não pode ser meu discípulo. So Jesus says, a time of sifting is coming. He says, Então, a Jesus time of sifting is ele coming. disse a Pedro, o tempo de peneiração está a chegar. And Peter says, no, you have the words of life. No matter what Tu happens. tens palavras de vida, Who não follow you? importa o que for acontecer, iremos te seguir. And then we see Peter actually falling 3 times denying Jesus. Então nós vemos depois o Pedro a cair, a negar Jesus por 3 vezes. Going through that sifting, Então, that challenging passando por time. esse momento Where he has to choose. Should I die with Jesus or should I not? Onde ele escolher, será que vou morrer com Jesus ou não? But when he realized what he had done, Mas quando ele notou o que he fez, repented and came back. ele arrependeu-se. And Jesus says, I've already prayed for you so that you may be strengthened. E Jesus disse, eu já orei por ti para que And fosse after you're strengthened, you fortalecido. strengthen your E brothers. depois de seres fortalecido, irás fortalecer os seus irmãos. You'll even be the head of the church. He Tu serás a cabeça da igreja. was the bishop Ele era o bispo when the church was born. onde a igreja nasceu.
Amen. Amém. So let me share one last thing that I feel. Deixa eu compartilhar outro ponto. So let's look at Judas. Vamos olhar para João. John 18, verse 21 to 30. Okay. So what happens here is, they're reclining at the table. Então, o que acontece aqui no João 13, versículo 21. They're having that last supper. Na mesa estão a ter a última refeição. Just as you are saying, you eat and drink at my table, in my kingdom, sitting in thrones. So they're there, they're actually sitting at that table. Então, eles estavam sentados na mesa a cear com Jesus. Which he says, when I come back, I'll only drink this cup again when I come back in the Então, kingdom. diz que eles So this is this table that you reestablish esse again. cálice novo, quando And they're sitting at that table right estavam now. sentados nessa mesa. Right? And then he says, someone here. E ele depois disse que alguém aqui. In fact, let's read from verse 21. After he had said this, Jesus was troubled in his spirit and testified, very truly I tell you, one of you is going to betray me. Então, no versículo 21 diz, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo certamente que um de vocês me trairá. His disciples Os seus discípulos stared at one another, olharam para o at a outro, loss to know which one of them he meant. sem saber a quem ele se referia. One of them, the disciple who Jesus loved, was reclining next to him. Então diz que um deles, os discípulos a quem Jesus chamava, estava reclinado ao lado And dele. Simon Peter motioned to this disciple and said, ask him which one he means. Então Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como a dizer, Ok. pergunta-lhe a quem ele está a se referir. Leaning back against Jesus, Então, deitado sobre he o asked him, Lord, who is it? Então, inclinando-se a esse discípulo, Jesus perguntou, Jesus "Quem answered, é?" Jesus It is the respondeu, one to whom I'll give this piece of bread. And when I have dipped it in the dish, then dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. As soon as Judas took the bread, Satan entered him. So Jesus told him, what you're about to do quickly. But no one at the meal understood why Jesus said this to him. Since Judas had charge of the money, some of them thought Jesus was telling him to go and buy what was needed for the festival and to give something to the poor. As soon as Judas had taken the bread, he went out, and it was night. Versículo 16 diz assim, respondeu Jesus, aquele que eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém na mesa entendeu por que Jesus disse isso. Visto que Judas era encarregado de dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava dizendo que ele comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Amen. Amém? So let me finish this way. Deixa-me concluir desta forma. So sifting will come. Então a peneiração vai ocorrer. It came on Peter, Foi até Pedro, it chegou came a on Judas, Judas também teve but we see Peter choosing and saying, you have the words of life. Mas nós vemos Pedro a escolher que tu tens as palavras de vida And eterna. even if he fell, Então mesmo ele tendo caído, yet he said, no, but I'll follow Jesus. então mesmo assim disse, não, eu seguirei a Jesus. To the point that he was even crucified, I think upside down or something. Até o ponto de He ser followed him to the end. crucificado, de cabeça para baixo, ele seguiu até o fim. Because sifting will come. Porque a peneiração We're talking virá. about discipleship here. Nós We're estamos talking a about, falar do discipulado. we're talking about I don't know, a lesson to make cakes here. We're talking about discipleship. Nós estamos a fazer, dar uma lição que vou fazer para hoje, mas estamos a falar de Sifting will discipulado. come. This is discipleship. A peneiração virá, esse que é o discipulado. And Peter E Pedro stood the ground. permaneceu firme. He came back. Ele voltou. Though he fell, he Então, held mesmo on to ele the tendo word of life. caído, ele voltou e disse, tu tens as palavras de vida eterna. But on the other hand, Judas Mas do outro lado, Judas, at the communion table. na mesa da comunhão. As soon as Jesus served him the communion, Então, logo depois Jesus ter servido a he comunhão, said, "This is my body." disse, este é o meu corpo. Served him communion. Então, ele serviu a comunhão. The devil entered him, O diabo entrou nele and he rejected. e ele rejeitou a He Jesus. said, "I cannot walk Ele with you." disse, não posso andar consigo. And immediately he stood up, E imediatamente ele levantou-se, walked out, saiu. and unfortunately it became night for him. Então, infelizmente, tornou-se noite para ele. So I'm sorry. This is like a disclaimer. This is like a
the hard part. Então, essa é que é a parte Because difícil. unless you take your cross A não ser que tomes a tua cruz, and follow me, e siga, says Jesus, diz you Jesus, cannot be my tu disciple. não podes ser meu discípulo. Discipleship will be sifted. Então, And you must come to a vai place, ser peneirado. whether Deve you chegar are a um Peter or ponto. whether you are Judas. Deve chegar a um ponto que tu és ou Pedro And I'm not ou talking about Judas. here denying a church. I'm not talking about Então, denying leaders, não estou a falar de denying negar a pastors. igreja, I'm talking about de negar denying pastores, Jesus. estou a falar de negar a Jesus. I'm talking about you and your relationship with Estou Jesus. a falar de tu e o teu relacionamento com When Jesus. things could get hard, Onde as when coisas things ficam are simple, when things difíceis, are tested. onde as coisas são testadas. Because through that test, he's Porque just simply através- trying to make you. Por causa He's desse trying to teste, make you. ele He's está a trying to moldar, ele está a moldar make you into a disciple of. e te tornar Nations. um discípulo das nações. Let's take. Vamos levantar. So as you stand, you might be here Então, sempre que levantes, pode estar aqui. and say to me, "Well, I've never given my life to Dizer Jesus. que estou aqui e nunca dei minha vida a Jesus. I've never really made that personal choice. Então, nunca tomei essa escolha I pessoal. want to give this opportunity. Eu quero dar essa oportunidade. It's your own decision that you make. É a tua própria decisão que tu It's not fazes. about joining a church. Não tem nada a ver com juntar-se a uma It's about igreja. saying to the Lord Jesus in your heart, Lord Jesus, I've sinned against you. Então, tem a ver com dizer no seu coração, Jesus, Forgive Deus, me. eu peguei contra ti, I perdoa. believe that you rose from the dead Eu acredito que o Senhor so that I ressuscitou can dos live a mortos new life. para que eu tenha uma nova vida. It is about confessing with your own mouth. Então, tem a ver com And confessar say, com a sua Jesus boca. Christ, be my Lord and Dizer my Savior. Jesus, seja meu Senhor e When you do Salvador. that, Quando fizeres He give you isso, the right, Ele vai te dar o He direito give you the permission e a permissão to be called a child of de ser God. chamado filho de Deus. So if there's someone like that this Então, morning, se tiver alguém and he says nesta to me, I've situação, never given my life to que Jesus, diz, eu nunca dei a minha vida a Jesus. we cannot close this service without giving you Não that podemos opportunity. encerrar esse curso sem dar essa I want you to lift up your oportunidade. hand where you are and say, Eu I want quero to receive Jesus levar today. as suas mãos e dizer que eu quero Will you just receber lift up your Jesus hand? I want to hoje. receive Jesus today. Dizer que eu quero receber a Jesus hoje. And let me pray first. Então, deixa-me orar e encerrar. Lord Jesus, thank you Senhor Jesus, obrigado. that you are making disciples O of Senhor us. está a fazer discípulos de nós. You are making us O Senhor está a nos fazer so that we can make para que disciples. possamos fazer discípulos. We are made to make Nós fomos criados para fazer discípulos. disciples. So we thank you now Senhor, agradecemos that even as we learn of que you, assim que aprendemos do Senhor, you say to us, cast your burdens então o Senhor disse que lance os seus Antes- fardos para mim and I'll give you rest. e eu vos darei descanso. You say that your yoke E tu dizes que o seu jogo is easy é and leve. light. É leve. So Father, I pray Pai, eu oro that as we come to you, we casting every burden to you. que assim que nos aproximamos de ti, lançamos o teu fardo. We are putting on your yoke. Estamos a tomar o seu jugo. We are yoking ourselves to you, Lord Jesus. Nós estamos a receber o teu We are jugo. aligning ourselves to your Estamos a purposes alinhar-nos com o seu propósito for us para in the nós kingdom of God. no reino de Deus. Father, like Peter, we say, Então, Pai, como Pedro, nós Lord, dizemos, we will not deny you. Senhor, não iremos negar. Even when the sifting comes, Lord, Mesmo quando a peneiração thank you chegar. that you strengthen us yet again. Obrigado, Senhor, por o Senhor irá nos fortalecer. So we pray for this Nós oramos por isto. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah.